Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim desejo. Bom, hoje traremos um conteúdo bastante útil, né? Muito vendável, que são os pesos de porta. Os pesos de porta, ele é um presente muito agradável para qualquer pessoa que receba, então a gente nunca erra ao dar um peso de porta de presente, porque ele é sempre utilizável. Meus amigos queridos, então é o seguinte, eu já adiantei o passo a passo para a gente não tornar longo esse vídeo, certo? Eu fiz 2 estilos das suculentas que eu pretendo colocar nesse recipiente, ó. Tá? Então eu já antecipei alguns passos. Então eu coloquei aqui, mais ou menos, umas 700 gramas de pedrisco, que alguns chamam de brita, pedrisco. Eu coloquei dentro de um saquinho plástico, muito bem fechado, e mesmo estando bem fechado, eu coloquei mais uma sacolinha e eu coloquei dentro daquelas caixinhas de CD, sabe aquelas caixinhas plásticas de CD, que tem esse formatozinho aqui, porque eu queria proteger bem esse fundo aqui e não acontecer do próprio material, né, que representa o peso, ele com o tempo, com a umidade, ele deteriorar o tecido, as sacolinhas que o embalam. Então eu coloquei aqui dentro de um recipiente de plástico. Eu deixei esse redondinho aqui, ó. Eu deixei esse redondinho, que é para dar um formato mais bonito para nossa flor de suculentas. Então é o seguinte, eu fiz 2 modelinhos. Eu fiz as pétalas com um pouquinho de plumante dentro. E fiz as pétalas sem plumante nenhum. Quer dizer, os dois ficam lindos. Eu gosto mais do que não tem plumante, mas eu fiz os dois, tá? Então veja bem, não tem molde porque na verdade são medidas. Vocês podem anotar aí, peso de porta suculentas. Você faz um círculo que é para você revestir o seu recipiente, assim como você pode apenas colocar areia no saco plástico, embalar muito bem em várias sacolas e já vir com o tecido, não tem problema nenhum, tá bom? Olha, a medida desse círculo depende do recipiente que você vai utilizar. Então ele pode variar de 25, que seria o menor, né, que apropriadamente para esse tipo de peça, de 25 centímetros a 40 centímetros. Nesse caso, eu utilizei 40 centímetros, porque a embalagem plástica, ela absorve toda essa medida. Então, eu utilizei um círculo de 40 centímetros. Daí, nós vamos fazer os fuxicos, ó. A medida do fuxico é 7,5, certo? 7,5. Daqui aqui, 7,5. Então, nós vamos usar 43 pétalas, o total, né, de todas as camadas. E daí, depois, por último, nós vamos fazer 4 ou 5 pétalas avulsas, que é pra gente estar, ó. Você não junta aqui, você deixa assim, 4 ou 5 pétalas avulsas, para a gente estar fazendo aqui uma flor para dar o acabamento, ó. Para a gente estar fazendo o acabamento aqui, certo? Ó. Então, essa última, você não fecha. As demais, você fecha todas, ó. Tá? As demais, você fecha todas. Então, vamos lá. Círculo de 40 centímetros,
43 pétalas e mais essas aqui, que é do final, 4 ou 5, todas com 7,5, um fuxico de 7,5. Na primeira camada serão 15 pétalas. Na primeira camada. Primeira que eu digo é a que vai aqui por último, ó. É a que vai aqui. A que vai aqui são 15. Depois uma de 12. Depois você pega uma de 12 pétalas, depois uma de 9, coloca aqui, e depois uma de 7, certo? E depois uma de 7. Aqui. Como nesse daqui... bom, vamos explicar até o final. Então, serão 15 pétalas na primeira, 12 na segunda, 9 na terceira e 7 na quarta camada. E depois você pega 4 ou 5 pétalas para fazer o miolo, ok? Mas eu vou utilizar essas que eu fiz cheias, né? Que eu coloquei plumante. Vou colocar uma fitinha aqui para ficar soltinho, certo? Eu vou usar porque eu queria ver qual era o efeito que eu mais gostaria. E eu, na verdade, o efeito que eu mais gostei é a que não tem o enchimento, ó. Certo? Depois vocês erguem bem aqui. E aqui eu vou fazer o acabamento, ok? Então, vamos colar? Vocês pegaram bem, né? Um círculo desde 25 centímetros a 40. Daí vocês vão fazer 4 camadas mais o miolinho. A primeira camada tem 15 pétalas, a segunda tem 12, a terceira tem 9 e a quarta tem 7 pétalas. Todas de 7,5. Na última, que é o miolo, vocês vão fazer de 4 a 5 pétalas para fazer tipo o acabamento, uma flor para fechar. Como vocês podem até colocar um botão, um fuxico, assim, vem com uma pedrinha. Aí vai muito do critério e gosto de cada um, ok? Então, como eu falei para vocês, eu fiz essa experiência entre a que fica gordinha e a que fica magrinha. Eu gostei muito mais do efeito da que fica magrinha. Mas como eu já fiz, eu vou aproveitar, obviamente, né? Não é porque o meu gosto pode ser diferente de muita gente. Bom, pessoal, aqui eu fiz 6 folhas. Ó, essas folhas, elas têm 9,5 centímetros do começo ao final, certo? Eu fiz um caseado aqui, bem graúdo, ó, porque essa linha é uma linha que tem um fiozinho dourado, então é para ele aparecer mesmo, né? Então eu fiz, e elas vão aqui, ó. Eu vou escolher o melhor lado e eu vou colocar aqui, outra aqui, 3 assim, né? Como eu vou colocar este adorno, olha, eu peguei uma argola, porque como diz artesanato, você aproveita tudo que você já tem na sua casa, né? Principalmente eu que sou uma artesã consumista compulsiva de coisas de artesanato, ó. Então eu vou fazer esse acabamento aqui. Vai ficar bem legal, né? Certo? Então eu já vou colar ele aqui. E é pra gente já ir montando.
certo? Cola bem quente mesmo. Faz tempo já que ela está aí esquentando. Você puxa bem, tá? Depois que você já escolheu o local que você deseja fixá-lo, e você dá o acabamento. Aqui você pode colocar uma renda, uma fita, um laço, né? É uma variedade que a gente tem. Eu sou fascinada pelo artesanato por isso. Eu, como sou uma pessoa que não sou muito chegada em rotina, o artesanato me proporciona a realização dos meus desejos, porque ele permite que eu varie. Eu posso fazer 10 pesos de portas. Com certeza eles terão detalhes diferentes, porque a variedade é muito grande, né? As opções de adornos, de complementos, de acessórios que a gente pode enfeitar uma peça. Olha, tá bem coladinho, certo? Isso é peso de porta para muitos anos, que eu tô fazendo com todo capricho. Deixa eu colocar um pouquinho desse lado também, que é para não descolar. Certo? Olha como ficou lindo, né? Então, agora eu venho com as folhas. Eu coloquei o adorno primeiro e eu acho que você deve fazer isso também, porque se você vai colocar folhas, não adianta você fazer um adorno bonito e vir com a folha aqui, né? Não é verdade? Então, você tem que deixar à mostra o que você enfeitou. Então, eu vou começar por aqui. A outra ficará aqui. A outra, eu nem sei se eu vou usar todos, mas acho que eu vou, sim. Aqui. E agora, aqui atrás, já você pode descer um pouquinho mais com as folhas. Você pode descer porque já está longe um pouquinho do nosso enfeite principal, né? Certo? Ó. Agora, viremos. E outra coisa, neste peso de porta, essa última aqui eu fiz menor, eu fiz exatamente com os 7,5, ó, tá? Quase para 8. Eu fiz um pouquinho menor. Então, eu fiz, a primeira eu fiz maior, a segunda tudo meio centímetro, tá? E eu fiz diferente dessas. Essas que eu passei para você, todas têm 7,5. Todas. Todas elas. Esta que eu fiz com enchimento, eu fiz a primeira com uma medida, a segunda com meio centímetro a menos, ó. Essa primeira etapa aqui, essa primeira camada, ela é um círculo de 12. Eu quis fazer uma experiência.
Mas eu vou fazer o outro com a pétala todas conforme eu passei, de 7,5. E daí vocês vão escolher o que agrada mais a vocês, né? Porque o artesanato você tem que ir dando uma inventada, né? Para isso que diz artes. E artes é criação. A gente se inspira em outros trabalhos de outras colegas. Olha, eu era assim com a minha irmã. Nós trabalhávamos em locais completamente diferentes e a gente se encontrava à tarde em casa, isso no tempo de solteira. E sempre nós gostamos muito de fazer compra. Ela chegava com uma bolsa e eu chegava com outra. Eu vinha de um lugar, ela vinha de outro. Aí o que você comprou? Eu comprei uma bolsa, achei linda. Verdade, comprei. Eu também comprei uma bolsa. Nossa, coincidência. Coincidência acontecia quase todo dia com a gente. Aí íamos abrir a sacola, gente, era igualzinha. Por quê? Nós tínhamos as mesmas preferências. Eu adoro o estilo da minha irmã, ela gostava do meu. A época que eu estava na fase das bonecas, eu estava enjoada de tanto fazer o tal de cabelo de lã, cabelo de paninho, cabelo de feltro, cabelo disso, de fita, cabelo daquilo. Um dia eu deitei e falei assim, universo, Deus, me dê uma ideia para amanhã, eu tenho as bonecas, mas eu tô cansada de fazer esses cabelinhos. Sempre a mesma coisa. Olha, gente, parece mentira. No dia seguinte eu acordei com a ideia de fazer cabelinho de fuxico. Não existia na internet toda, não existia esse cabelinho de fuxico. Olha que eu fuçava na época, né? Hoje também, mas na época eu estava sempre procurando inspiração, porque eu estava iniciando no artesanato. Isso é coisa de mais, coisa de 14, 15 anos. Então eu estava sempre vendo a internet para eu ter ideias do que eu gostava realmente. Se era artesanato, na área de costura criativa. Vocês estão acompanhando. Eu estou contando as minhas histórias aqui, mas eu não perdi o foco do que eu estou fazendo. Certo? Olha como é rápido, gente. É muito rapidinho, né? É muito rápido demais. Daí eu acho que fica legal você ir erguendo aqui um pouquinho. Você põe uma colinha lá no finalzinho para ficar mais parecendo uma suculenta de verdade. Certo? Aqui eu fiz aquilo que eu falei para vocês, que é o miolinho. Olha, tá feitinha a nossa suculenta aqui. Olha que graça, né? Então, pessoal, daí eu ficava procurando. Tudo que eu via era igual ao que eu fazia, no sentido de que não saía daquilo lá. Ou era cabelo de caneca long, de sintético, né? A gente fala caneca long, mas tem muito tipo de cabelo sintético. Eu já tinha utilizado todos. E como eu comecei com bonecas e eu vendia muita boneca, eu tinha muita encomenda de boneca, eu queria fazer alguma coisa diferente. Não assim, que ninguém fez. Eu nunca tive esse espírito, não. Sabe? Quero fazer uma coisa que ninguém fez. Agora daí acordei com aquela ideia. Vou fazer de fuxico. Uma que cada vez que eu viajava, tendo uma pessoa para dirigir para mim, eu ia daqui até o meu destino fuxicando. Eu nunca consegui parar de fazer as coisas. Por isso que eu digo, eu sou uma artesã compulsiva. Porque eu não sabia assistir um filme sem estar fazendo
uma florzinha, sem estar recortando alguma coisa que eu iria utilizar amanhã ou depois. Então eu recebi até muitas críticas por isso da minha família, que eles falavam que nunca eu estava aqui, eu sempre estava no mundo do artesanato. Mas sempre adorei. E outra, a gente deve aproveitar muito o tempo da gente, viu, pessoal? Sabe, ele passa tão rápido. Há uns 30 anos atrás, eu tinha dia que eu começava a fazer uma peça de artesanato, eu amanhecia sem noção de que o dia estava nascendo novamente. Hoje eu não consigo mais, em razão da minha idade. A hora que eu deito, eu durmo feito um anjinho. Mas então eu acordei com aquela ideia de fazer o cabelinho de fuxico, ai, não deu outra. E olha, gente, até hoje, eu acho que quem viu meu Face viu uma bonequinha cor-de-rosa, aquela foi a primeira que eu fiz. O cabelinho de fuxico, e vocês não queiram saber o sucesso que fez. Pessoal, olha aqui o nosso, o que vocês acharam? Ó, essa é a que tem o enchimento, a fibra aqui no biquinho, certo? Olha, o que vocês acharam? Lindo, né? Eu amei. Eu amei. Vou erguer um pouquinho essas folhas, ó, que eu acho que vai ficar mais bonita ainda. Aqui não vou. Vou pôr só vou dar um... Olha que graça. Eu gostaria que vocês dessem uma opinião. Aliás, eu gostaria muito de receber a opinião de vocês para saber o que vocês acham da maneira como eu estou conduzindo as minhas gravações. Porque a gente que está gravando, a gente vai falando e a gente não tem noção de como está chegando para vocês. Tá? Então eu ficaria muito feliz se vocês dessem opinião, seja em relação à qualidade da imagem, do som, tá? E mesmo dos conteúdos que eu tenho apresentado. Eu tenho meu Face lá, que tem muitos artesanatos, que, digamos assim, seria legal se vocês dessem uma opinião. Olha, eu gostaria de aprender a fazer a decopagem. Aprender, assim como tem os que gostariam de aprender, tem os que gostariam de ver a gente fazer para aperfeiçoar suas técnicas. Porque nós artesãos, nós estamos todos os dias aprendendo com nossas amigas. Todos. A vida é uma troca de conhecimentos. Não tem ninguém que viva sozinho, como diz, que faça tudo sozinho. Nós dependemos de uma rede. Olha, imagine se a gente começar a analisar como que todo esse material veio parar nas nossas mãos, quanta gente trabalhou para isso, né? Então já teve muita gente voltada, tanto a parte financeira, o interesse financeiro em vender muito, como teve as pessoas que fizeram coisas por amor, né? Empreenderam em determinado segmento comercial, industrial, por amor, por querer proporcionar às pessoas alguma coisa. Eu sou muito grata a tudo e a todos. Qualquer coisa que eu fazer, mentalmente eu agradeço a todos que de alguma maneira ou de outra colaboraram para que aquilo hoje estivesse no meu acesso, no meu poder, nas minhas mãos. Gratidão é um bem muito grande e é uma prática que a gente deve exercitar constantemente, se possível, diariamente, o dia todo. Tá? Sem idolatrias, ok? Então, o que nós tínhamos para hoje é este conteúdo, ok? Deixa eu pôr aqui para vocês visualizarem bem. Então, vamos lá. Eu vou repetir.
Olha, eu estava dizendo para vocês pegarem para fazer as pétalas. Não digo nesse caso onde eu fiz a primeira maior, meio centímetro, a segunda maior, meio centímetro. É essas que eu mostrei a vocês, que vai ser objeto de outro peso de porta, depois para a gente comparar, certo? Eu peguei 43 pétalas de um círculo de 7,5 centímetros. Eu dobrei assim, ó, dobro em 4, fica essa parte aberta e essas 4 aqui ficam todas voltadas assim. Eu venho, se você for colocar plumante, você vem com 2 pontos aqui e já coloca o plumante aqui nessa parte que ficou um copinho, ok? Ficou um copinho. Você não vai colocar entre aqui, ó, que você vai passar o plumante para cá. Então, você pega 3, deixa junto aqui os três ladinhos aqui e pega só uma parte dessa aqui, certo? Ó. E você faz do seu jeito aí. Nossa, eu peguei uma agulha para costurar sapato. O importante é que no último ponto, penúltimo e último aqui, você deixa essa agulha sair aqui atrás. Sabe por que isso, gente? Para dar essa curvinha aqui, ó. Se você colocar de qualquer jeito, olha, você sempre começa aqui atrás e termina aqui atrás. É para dar esta curvinha aqui, ó, esta aqui. E em determinadas peças que a gente coloca, isso é fundamental. Então parece que não é importante, é assim, é muito importante. Ó, aqui e aqui, eles têm que ter essa curvinha aqui, olha. É isso daqui que deixa a pétala bonita, né? Certo? Ó. Então, daí vocês vão fazer 15 para a primeira, 12 para a segunda, tudo igual. 9 para a terceira camada e 7 para de cima. Daí você pega 4 ou 5 pétalas de 6,5 centímetros, daí é menorzinho, né? Daí é aqui, ó, de 6, para você fazer esse miolinho aqui. E essa última, você vai até você deixa assim, mas você não fecha aqui, você deixa aberto. Entendido? Eu acho que por hoje, ficou bem explicadinho, né? Certo? Então eu vou parar por aqui. E qualquer dúvida, pessoal, vocês coloquem lá no YouTube, nos comentários, compartilhe com seus amigos. É uma maneira de ajudar o canal a crescer e a gente ter motivos para estar voltando com coisas novas. Como vocês podem olhar no meu Face, eu tenho inúmeras peças de artesanato, trabalhando com pintura em MDF, decupagem em superfícies, roupas infantis, roupas moda pet. Então eu não paro, eu amo fazer artesanato. Então vocês podem até dar uma opinião, ou no Face, ou no YouTube, o que vocês gostariam de que eu estivesse trazendo aqui como conteúdo, tá ok? Então, ó, ofereço para vocês essa peça linda, ó, tá linda, né? Tá, eu coloquei essa argola, que eu tenho várias argolas aí, então vocês vão ver muita coisa com argola, ó. Aqui ficou soltinho, né, ó. Ficou bem legal, eu achei. Gente, até o próximo vídeo. Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo, tá? Tchau.